Boa noite, mulherada poderosa! E aí, como é que vocês estão, minhas gatas? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Ana. Hoje tocasse de lugar, né, amiga? Troquei. Primeiro, gostaria de agradecer Com esse teu convite certeza. e dizer que hoje, para mim, é algo bem diferente, né? Você tá no lugar que eu Gente, estaria. ela também é apresentadora, ela tem o podcast dela. E hoje convidei ela pra gente conhecer um pouquinho mais de quem é a Ana. Mas antes de começarmos essa nossa bate-papo, deixa eu falar um pouquinho mais sobre os nossos patrocinadores. Temos a Clínica Virtuosa, uma das melhores clínicas aqui de Florianópolis e região. Então, se você está precisando cortar as gordurinhas, fazer uma depilação a laser, limpeza facial, detox, tudo tem lá na Clínica Virtuosa, tá? Convido vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o espaço deles. E também a Débora Consultoria, ela faz parte aqui da RádioCast, uma mulher maravilhosa que auxilia vocês em relação ao marketing digital. Ajuda em criação de site, banner, tudo que você precisa, ela estará lá para ajudar. Vou deixar todos os dados aqui na descrição do vídeo. E bora para mais um podcast maravilhoso com a Ana. Então conte mais um pouquinho mais sobre quem é a Ana. Então, eu tenho 36 anos, sou casada há 16 e tenho João Benício de 3 anos e 3 meses. Eu sempre trabalhei na empresa da minha família, no ramo de piscinas. E quando eu tive o João, a chegada dele, né, a maternidade, acho que muda demais Muda todo a mundo, gente, né? né? E eu me transformei em mãe. Eu falo que o dia que ele nasceu, o dia que eu vi ele pela primeira vez, foi outra Ana que nasceu ali junto. E eu trabalhava, né, horário comercial, a gente sabe que a gente acaba se dedicando muito ao trabalho e menos à família. Então, quando ele chegou, eu meio que quis desacelerar. E foi para mim uma decisão um pouco difícil, porque na época meu marido também trabalhava em regime CLT, e no dia que eu fui para a maternidade, ele estava mais nervoso que eu. E eu falei, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu, Max, me diz o que tá acontecendo. Ele, não, nada. É só um nervosismo, né, mesmo, assim, né? Ansiedade. Aí eu fui apertando ele para ver o que tinha acontecido e ele tinha sido mandado embora. No dia que No tu fosse dia que ganhar, eu tu descobriu. foi. E aí, aquilo ali, eu falei, cara, lascou, porque mesmo que eu, né, a minha ideia era que ele continuasse Sim. trabalhando, continuasse, né, bancando a casa financeiramente, eu tiraria ali os meus meses de licença maternidade e financeiramente ia ficar tudo estabilizado. Então aquilo lá me deixou assim, eu falei, nossa, tipo, fui pra maternidade já mudando todos os meus planos, Te né? destruiu, né? E o Max, ele sempre foi muito parceiro. E eu não conseguia amamentar. O João Benício não aceitou o peito de jeito nenhum. Eu fiquei um mês com uma doula em casa e tentando e tudo mais. E ao invés de eu ficar lá 3 meses de licença, mais um mês de férias, então eu ficaria no mínimo 4 meses em casa. Eu acabei ficando um mês só. Porque daí, como ele não estava trabalhando e, né, a gente teve que mudar os planos, ele ficou cuidando do João e eu voltei a trabalhar. Mas eu ia, sabe, com o coração em casa, assim. Coração na mão de deixar o filho, né? Fazia as coisas no trabalho, mas ficava pensando se estava tudo bem em casa. Apesar de que ele cuidou até o 6º mês sozinho do João, assim, e sempre foi muito incrível. E aí eu peguei e falei, não, vou sair também. Aí foi onde a gente resolveu empreender. Então, eu e o Max e mais um funcionário, nós hoje trabalhamos com a Aquamax Piscinas, né? Nós temos aí a empresa. E eu trabalho home office, porque nós tivemos uma loja física, mas com a pandemia a loja ficava mais fechada do que Tudo mudou, aberta por né? conta dos decretos e tudo mais. E graças a Deus a nossa empresa hoje ela funciona muito por indicação. Então a gente que vai até o cliente nunca ia até nós. E isso, né, fez com que a gente trabalhasse home office, eu consegui conciliar os horários, consegui fazer a minha agenda junto com o João Benício, e deu super certo e tá dando certo até hoje. Mas como que foi ser assim?
Porque além de cuidar das piscinas, ser dona ali de uma loja de piscina, você hoje atua na área da comunicação audiovisual. Como que foi fazer essa transição? Ser essa... Porque você é uma mulher em duas, né? Você faz duas profissões em uma mulher. Como que é ser essa mulher? Em setembro do ano passado foi? Em setembro do ano passado, eu não sei porquê, mas apareceu, sabe, aqueles anúncios de imersões e tudo mais. Aí apareceu pra mim um anúncio de uma imersão da Kenia Gama e eu não tava nessa vibe ainda de mentoria e tudo mais. Mas eu resolvi ir por curiosidade e foram 2 dias que realmente mudaram a minha vida. Eu tive naquele evento a virada de chave, eu comecei a me questionar, comecei a fazer perguntas que eu não conseguia responder. Eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada? Se eu não consigo responder as perguntas que é sobre eu mesma, eu não me conheço absolutamente nada. Então, eu comecei a estudar, a ler sobre os assuntos, e aí de tudo que eu vi ali, dos pilares sobre inteligência emocional, autoconhecimento, tudo que tem a ver com propósito e tudo mais, eu gostei muito do autoconhecimento. Eu achei algo, assim, magnífico. Que foi uma parte que mudou você, né? Exato. E então, quando eu tive essa consciência de que eu precisava me conhecer, eu precisava ter as respostas daquilo que estava me incomodando, porque naquele momento tinha um casamento legal, bom, com as adversidades de todo casamento. Sim, todo casamento tem, não é mesmo? Nada é um mar de rosas. Financeiramente eu estava até estável. Então, eu não tinha muito do que reclamar, mas eu queria me entender mais. Né? E eu tava querendo, assim, fazer algo de diferente, né? Algo que realmente me tocasse mais. Então, foi onde eu comecei a fazer mentorias, comecei a fazer cursos, comecei a estudar incansavelmente, porque eu acho que o autoconhecimento é um assunto infinito, porque a gente está em constante evolução. Então, hoje você é uma pessoa, daqui 6 meses você é outra, né? E assim por diante. E aí eu realmente, assim, foi em janeiro. Acho que foi em janeiro. Eu fui convidada para um podcast de uma amiga, a Gisele, e lá a gente conversando e tudo mais. E aí surgiu essa ideia: por que não você ter um podcast teu? Se desafiar, porque, né? De alguma forma eu queria passar esse meu processo, essa minha jornada de transformação e de autoconhecimento para outras pessoas. Porque no começo, quando você entra nessa vibe, acontecem 2 coisas. Muitas pessoas se distanciam e outras pessoas se aproximam. Porque a nossa conexão, ela começa a ser diferente. A gente começa a estar em um público diferente. Você começa a ter afinidade com pessoas que têm o mesmo propósito e pensamento que você. Então, eu fiquei assustada, assim, porque pessoas que eu achei que iam estar ali do meu lado e tal, aí a gente já começa a se empolgar, quer falar do assunto tal, que não sei o quê. Aí a pessoa olha pra você e fala, tipo... E não adianta, como porque... se a gente quisesse que elas... a gente parece um ET. Falando dessas coisas, É que nem né? eu costumo falar que a pergunta de quem é você, ela costuma ser a gente tocar na ferida de outra pessoa. Quando eu pergunto isso pra todo mundo, Heroto quer que todo mundo seja que nem você. A gente não quer que todo mundo seja que nem a gente. A gente quer que ela se reconheça. Porque foi preciso alguém fazer essa pergunta para você. Quem é a Ana? Tu fosse no evento porque algo te despertou. Que tu não se conhecia, tu sentiu a necessidade de se conhecer, saber quem é a Ana. É uma pergunta forte, com certeza, só que ela é necessária. E assim, eu também percebi que todos nós temos feridas, né? E tu tem 2 maneiras. Ou você continua reclamando da dor daquela ferida, ou você tenta cicatrizar e curar ela. E a mudança, ela é obrigatória para curar essa ferida. E ela dói, claro que dói, porque é como assim, tu botou o dedo na ferida. Dói, claro que dói. Mas se você não mexer nela, você não vai curar dela. Então, muito aconteceu
em algumas situações, coisas que eu vivi durante esse processo, que meu processo ainda ele tá muito no começo. Foi em setembro do ano passado e tanta coisa aconteceu de Mas olha a mulher setembro que pra você se cá, tornou. é surreal. Então, assim, eu já me questionei, né? Eu falo que assim, a minha intimidade com Deus tá meio tá no meio a meio, assim, né? E, Por quê? todas as vezes que eu. Porque assim, antes desse processo de autoconhecimento, eu sempre fui muito espiritualista. Eu não tenho uma religião. Tu tem uma fé. Né? Eu acredito em coisas, eu acredito, né, num poder maior, e só que eu não sigo uma religião, eu sigo a minha, o meu coração. Então, sempre faço as minhas meditações, sempre Sim. faço o estudo da Bíblia. Eu sou um misto de coisa, minha filha. Eu costumo falar que cada um tem sua fé. Eu sou uma misturinha de tudo ali. E quando você começa a se questionar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, sabe? A gente começa a se assustar. E aí tem coisas negativas que acontecem no meio do caminho, e não vou te dizer que todos os dias, 100% dos dias eu estou motivada. Não, Claro que não. ninguém tá. Nem o motivador está E motivado. a gente precisa, então, estar numa vibe motivadora. O que que é? Estar em contato com Deus, procurar aquilo que te motiva, que te faz bem, principalmente pessoas que vêm para agregar e não para te diminuir ou prejudicar. Então, eu comecei a me cercar de coisas assim, para que eu pudesse sempre estar motivada. E quando eu fazia sempre alguns questionamentos com Deus mesmo, né? Deus, eu tô no caminho certo? É pra eu continuar fazendo isso? Eu tô doida, né? E é impressionante, a resposta vem. A resposta super Tu não vem. escuta, mas ela vem sozinha. E são coisas assim que às vezes a gente ainda pergunta, tem a resposta e fica na dúvida. Uhum. Aí só falta Deus olhar pra você, filha, você quer o quê? Que eu desenhe pra você? Tá Ah, vendo mas- aí aham. que não é mais ou menos É isso? que a zona de conforto, Ana, ela é maravilhosa. A zona de conforto é linda. Você poderia ter olhado aquele site ali da imersão. Não é pra mim, tá muito caro. E não ter feito. Uhum. Talvez hoje o teu processo ainda estaria em andamento. Mas eu digo que se apareceu, se você mudou, é porque esse é teu propósito. Tu tá construindo a tua jornada. Porque a nossa jornada, ela já tá escrita em a Bíblia, né? Só que tem gente que tem a resposta e não faz. Eu sou a prova viva disso. Eu passei por momentos difíceis. Eu queria só a resposta, eu só perguntava. Mas o que eu fazia pra ter as respostas? O que eu fazia? Eu tenho a minha fé, né? Com certeza cada um tem a sua. Só que o que eu fazia pra ter a resposta de Deus pra me continuar? Será que isso, ou todo mundo, tô pelo caminho certo? É o que mais todo mundo pergunta. Mas o que a gente faz pra estar no caminho certo? O que todo dia a gente tá ali falando? Não, é isso, aquilo. A gente não é determinado em fazer as coisas. A gente se culpa e bota a culpa em outra pessoa. E é bem isso, assim, é porque o ser humano, ele é muito imediatista. E eu aprendi uma coisa que, se o teu resultado for instantâneo, ele não vai ser bom. Se tu tem, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão X vai me levar ao resultado amanhã. E a decisão Y vai me levar ao resultado daqui 6 meses. Cara, tenha paciência, escolha o resultado de 6 meses. Porque nada que é imediato é bom. Uhum. E precisa ter constância. Não todo. Eu falo que assim, ó, ninguém nasceu grande. Então a gente aprende durante esse trajeto. E ter paciência é a paciência do crescimento. Né? Hoje você tá aqui, mas eu tenho certeza que há 3 meses tu já não tava, o teu resultado já é outro, e daqui 6 meses ele vai ser outro. Então a gente precisa entender que a gente acorda todos os dias, a gente tem que ter constância, a gente tem que insistir. É aquela frase, não é fazer dar certo. É fazer até dar certo. Porque certeza. Vai dar. E o problema dá o nosso melhor, né? É que as pessoas desistem na metade do caminho ou desistem no primeiro obstáculo. Então, é claro que de setembro do ano passado até hoje, eu tive vários nãos. Eu fui negada, fui ridicularizada.
por que tu tá fazendo isso? Você tá se expondo, que não sei o quê. Mas eu senti dentro de mim que eu precisava ter o podcast ou ter um meio de comunicação e que as pessoas pudessem, de alguma forma, ter essa visibilidade desse processo. Se inspirar na tua história. Porque as pessoas acham que, isso não é pra mim. Isso aí é pra quem tem dinheiro. Cara... Eles não sabem os bastidores, amiga. Ninguém sabe. Gente, é pra todo mundo. Conteúdo sobre autoconhecimento, sobre propósito, sobre o que seja. Tem infinitas possibilidades grátis aí, é só ir estudar. Tem que ter dedicação. Então, tem sim finais de semana que eu acabo ou indo num curso, indo numa imersão e deixando de ficar com a minha família. Sim, mas isso são coisas que eu vou ter que abrir mão agora para poder adquirir mais conhecimento, para me conhecer melhor, para que a minha jornada seja uma jornada menos dolorosa, porque ela ainda vai ser. Mas com inteligência, a gente vai conseguir desviar daquilo que poderia nos machucar se nós não nos conhecêssemos. Sim. E você se imaginaria a mulher que você era com a mulher que você é hoje? Então, em relação à comunicação, eu sempre gostei muito de falar. Mas falar é uma coisa, ter um podcast é outra. É totalmente diferente. Participar de imersões é outra. Dar palestras é outra. Tu também dá palestra, né, amiga? Sim. A gente... Tô iniciando, né? A gente tem que ter humildade de falar que tá iniciando. Mas já, graças a Deus, assim, eu tô recebendo convites, tô participando de encontros de mulheres. E elas estão me chamando para palestrar sobre o autoconhecimento. E mês passado, assim, eu até tive uma experiência de fazer uma palestra pequena, mas uma das mulheres começou a chorar lá na hora e eu não sabia como reagir. Mas assim, dentro de mim, depois da palestra, ela veio, conversou comigo e tudo, explicou um pouco sobre a vida dela. Então, assim, não foi um choro de tristeza, é como se ela tivesse choro de liberdade. Uhum. E aquilo ali me fez acreditar que realmente eu tô no caminho. Né? Eu não tô ali para falar do autoconhecimento para que as pessoas sofram. Eu tô aqui para falar do autoconhecimento para que as pessoas acordem, né? Então, todo o processo de transformação, ele pode ser doloroso no começo, mas depois ele é libertador. Então, assim, eu passei já por esse processo de dor e agora eu tô no processo de libertação. Mas tá sendo muito gratificante para você, não está? Muito. Tá sendo doloroso, eu só imagino. Tá sendo difícil, porque com você tinha uma área de piscina, uma loja de piscina, então você não tinha que se comunicar tanto que nem você se comunica hoje tendo um podcast, né? Então eu só imagino o quão dificultoso que tá sendo. Mas você está aí, através disso você vai incentivar outras mulheres. E com certeza virão bem mais palestras. Mas como que é atuar dentro do teu podcast? Então, o Novo Ciclo Podcast... E o porquê Novo Ciclo? Então... Porque para mim foi um novo ciclo, né? Até quando a gente foi, né, ver ali o nome e tudo mais, antes de ter o podcast, eu tava ali colocando umas frases motivacionais dentro do meu Instagram pessoal mesmo. E aí eu mesmo criei uma logo ali dentro do Canva e tal, e coloquei Novo Ciclo Recomeçar. E quando a gente fez ali a reunião com a equipe do marketing e tudo mais, e que ia fazer a logo e a estrutura do Instagram, surgiram outros nomes ali, olha que engraçado, em 2008 eu tinha um blog. Não imaginava isso. Um blog. Sabia o quê? O nome do blog era Papo e Batom. Eu queria, naquele blog, colocar ali, tipo, textos que fossem do cotidiano feminino e tudo mais. Eu tenho como provar, tá? Em 2008 eu coloquei lá que eu queria criar o Clube da Luluzinha. O que era o Clube da Luluzinha? Era uma rede de mulheres que fossem sócias, que pudessem apoiar uma outra e lá. Tu vê como as coisas tocam a gente.
estrelas luz atrás e a gente não se toca. Então, se naquele tempo, em 2008, eu tivesse já dentro desse processo de autoconhecimento, cara, eu ia tocar ali pau no papo e batom e ia sair o Clube da Lulu, coisas que a gente sabe que agora super existem e bombam. E muitos. Né? Mas, enfim, não era Tudo é um naquele processo, né? tempo, não era para ser naquela hora. E aí, a gente até ia colocar o podcast Papo e Batom. Eu falei, Papo e Batom, não sei, Papo e Batom, aquilo, por mais que eu gostasse, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que fazia sentido para mim. Eu falei, olha, gente, eu quero um novo ciclo. Ah, mas por quê? Porque, tipo, papo e batom, não por nada. Mas eu, tipo, ia remeter o quê? Um papo sobre o cotidiano, levar Isso. mulheres e tal. E o que eu queria era uma coisa mais intensa, sabe? Era um podcast, assim, para fazer as pessoas pensarem. Porque eu sou muito filósofa, sabe? Eu gosto de fazer a pessoa pensar. Então, eu quero um novo ciclo, porque eu quero falar sobre autoconhecimento. E pessoas que vão passar por aqui são pessoas que vão falar sobre temas específicos mesmo. Eu quero que falem aqui sobre processo de cura. Eu quero que falem aqui sobre crenças. Pessoas que falem sobre hipnose, que falem sobre mentorias. Então, eu quero direcionar. E ficou um novo ciclo, porque para mim ali começou um novo ciclo. E para as pessoas que começaram também a seguir, a acompanhar o podcast, também vai ser um novo ciclo. Porque eu tenho certeza que qualquer episódio que a pessoa assistir vai tocar nela de alguma forma. Vai fazer ela parar para pensar e mudar, nem que for um hábitozinho dela. Mas muda. Eu costumo falar que os podcasts estão em alta para isso. É um autoconhecimento gratuito. Uhum. É uma coisa que toca muito na gente. Qualquer palavra que tu fala, toca na gente. É uma ferida. Qualquer coisa que tu tá falando aqui vai tocar na ferida de alguém. Uhum. Alguns a nossa audiência, alguns pode sair. Por quê? Não, eu não faço isso. Nunca, eu não faço. Eu não sou quem ela tá falando. Vou parar de assistir. Mas isso é o que tá remetendo a ferida dela. Uhum. E tu teve um processo de cura? Então, eu sou muito... Como é que eu vou te dizer? Eu sou muito... muito... Como é que eu vou falar? Certinho? Não, em relação ao processo de cura. Eu acredito muito no processo de cura. Eu acredito muito que a gente traz, né, como é que é o nome da que estava aqui antes? A Priscila. Ela comentou exatamente que a gente nasce na nossa essência. Mas, de acordo com a nossa criação, crenças vão sendo aplicadas e tudo mais, e a gente acaba se transformando em quem a gente não é. Né? E é por isso que a gente, quando adulto, tem que voltar naquele processo de autoconhecimento. Para quê? Para que a gente entenda quem realmente a gente é quando a gente nasceu. Né? E então eu sou mais prática, sabe? Tipo, o processo de cura tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que ver o que aconteceu com a tua família, o que eles te passaram. Eu já sou mais assim, eu sei o que me podem ter me prejudicado, não porque o pai e a mãe, é porque eles também ensinaram a gente da maneira que eles foram ensinados. Então, é mais uma quebra de padrão e mais uma quebra de ciclo para que você consiga identificar aquilo que o que me passaram que é positivo, é isso. O que me passaram que é negativo, é isso, ok. Não vou passar o que é negativo pra frente. Nem pra mim, nem pro meu filho, porque daí o meu filho não vai passar pro meu neto não vai passar pro meu bisneto. Então, começa a um novo ciclo, né, de crenças positivas e não negativas. E então, quando eu consegui identificar isso, eu parei de julgar e de botar a culpa do meu defeito no outro e mudei. Mudei o meu padrão, mudei tudo é um processo, né? Porque são muitas crenças que a gente carrega. Demais. Então, cada dia é um pouquinho. Cada dia a gente consegue, tu consegue dar um startzinho, tu te dá um beliscão, falou, o que você tá fazendo? Volta pra trás, não faz de novo. Porque perder as manias é difícil. Eu entendo um processo de cura que, meu Deus, eu tô passando por ele até
hoje. Porque é um processo difícil que a gente tem que parar de fazer as nossas manias. E depois que a gente se conhece, a gente sabe que a gente é e finaliza o nosso processo de cura, a gente começa a querer que outras pessoas entrem nesse processo. Porque foi tão doloroso pra gente entrar nesse processo que a gente não quer que ela passe por isso. E é isso que você faz hoje. É. Mas assim, ó, eu antes eu tava nessa questão. Quando eu comecei esse processo, essa transformação, é normal que a gente queira o bem das pessoas que a gente ama. Mas não Então você fica assim, ó, vai também, faz também, que não sei o que. E cada um tem o seu tempo. E eu entendi que quando um muda, o nosso entorno muda. Então, quando a gente fala assim, fulano, você tem que mudar. Fulano, você tá errado. Fulano, que não sei o quê. Parece que é o contrário. Aí o fulano vai fazer tudo ao contrário daquilo que você tá pedindo pra ser feito. A partir do momento que ele vê que tu mudou, mas ele vai quando mudar. ele vê o resultado da mudança na gente, automaticamente ele muda também. E sozinho? E aí você não tem nem que gastar energia pra falar pro fulano mudar. Eu aprendi, Ana. Eu tava muito... Se tu falasse hoje que eu era gorda, eu ia ficar te retrucando. Se tu falasse que isso daqui não é um sucesso e deu. Eu levo mulher assim. Eu aprendi a parar, pensar e morder a língua. Porque eu poderia ficar te criticando. Ai, a Ana fez isso, pra que eu vou fazer? Nossa. Entende? Eu aprendi a parar disso. Sempre quando alguém xinga, eu falo obrigada. Porque eu paro e penso, realmente eu preciso disso? Olha por tudo que eu passei, eu já sei quem eu sou. Então eu sei que isso daqui é um sucesso. Eu sei que a Ana é um sucesso em estar aqui hoje. Mas ela não precisa nada, ela tem tudo. Entende? Pra mim, pessoas têm significados diferentes sobre sucesso. E para mim, o sucesso hoje é realizar as mulheres que estão aqui. Porque é um sucesso você estar aqui hoje. Não me importa se você tem seguidores, tem isso, aquilo. Você é um sucesso. Então, hoje eu aprendi a pensar, escutar e falar. Que muitas pessoas deveriam fazer isso. Em agir. A gente hoje está aqui para incentivar pessoas através da tua história, porque ela incentiva muito, porque tu no instalar de dedo você resolveu mudar, coisas que muitas pessoas ficaram ali sentadas e não querem mudar. E você hoje está aqui para mudar isso, para quebrar padrões do autoconhecimento. Você já tem, olha, nunca que eu diria, tu tem quantos anos? 32, né? 36. 36 anos, ninguém vai querer estudar com 36 anos? Ninguém? Tu ainda teve aquela liberdade em querer se aprimorar mais, em querer mudar. Entende? Então hoje tu tá mudando vidas através disso. E é muito gratificante hoje você estar aqui também. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gratidão pela tua presença aqui, tá, Ana? Como é que agradeço. Foi? Sentiu teu primeiro podcast? Não, foi o segundo. Mas é aquilo, quando a gente fala daquilo que a gente tem propriedade, é muito fácil. É uma coisa instantânea e natural. E foi o que aconteceu aqui hoje. Então, se a gente puder alcançar 1, 2, 10, 15, 50 pessoas, que uma atitude, um insight que a pessoa tenha enquanto estiver nos ouvindo, nos assistindo, para nós é mais gratificante saber que a gente vai causar algum impacto, alguma mudança na vida dessas pessoas, do que as pessoas possam imaginar. Isso é verdade, mas antes de finalizarmos, quero que você fale uma frase que te incentivou a ser a mulher que você é hoje. Pensa bem. Se alguém fizesse essa pergunta pra mim, eu ia ficar louca. Não é algo difícil, porque são várias frases que vêm na minha cabeça que mudaram. Mas, para mim, hoje, o autoconhecimento transforma. Então, o autoconhecimento, ele é uma transformação que ele tem que ser de dentro para fora. Te transformou. Gratidão, Ana, pela presença. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade. E precisando, estamos à disposição. Já corre lá seguir a Ana também. E também interagir lá no novo ciclo, que é o podcast dela, tá imperdível, tá? Gratidão por você estar aqui. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.